Todos nós vamos morrer um dia, isso é fato, mas há momentos em que a morte chega de maneiras que ninguém poderia imaginar. Seja bem-vindo à primeira parte do iceberg de mortes bizarras, onde vamos falar dos falecimentos mais insólitos e inusitados. Para quem não conhece o formato de vídeo, um iceberg nada mais é que um gráfico com um tópico específico dividido em camadas. Nas camadas superiores ficam os assuntos e informações mais conhecidas, e quanto mais descemos de camada, mais obscuras essas informações vão ficando. Então vamos lá. Adolf Fredrik. Adolf Fredrik foi o rei da Suécia de 1751 até a sua bizarra morte em 1771. O rei era considerado um governante fraco e sem nenhum talento. No entanto, ele era supostamente um bom marido e um pai bastante atencioso. Ele também era conhecido por ter um apetite um pouco grande. E o seu banquete em 12 de fevereiro de 1771 foi a prova disso. Naquele dia, o rei fez um banquete que dava para matar a fome da maioria das pessoas. Nesse banquete tinha lagosta, caviar, peixe defumado, chucrute, carne cozida e nabo. E como se não bastasse, ele decidiu comer ainda 14 porções de sua sobremesa favorita. Depois de consumir o seu banquete, Adolf Fredrik sofreu uma indigestão alimentar tão severa que morreu. Ésquilo. Conhecido como o pai da tragédia, Ésquilo foi um dramaturgo da Grécia Antiga que encontrou seu fim de uma forma bastante inesperada também. Ele foi atingido na cabeça por uma tartaruga. Uma tartaruga. Textos da época sugerem que uma águia estava sobrevoando o local onde Ésquilo estava quando confundiu a sua cabeça careca com uma pedra. E na tentativa de encontrar uma ferramenta adequada para abrir e comer a tartaruga, a águia soltou a presa em sua cabeça, matando-o instantaneamente. E a parte mais bizarra é que ele tinha recebido uma profecia que ele morreria por conta de um objeto em queda. Aí, com medo, ele passou a trabalhar ao ar livre, que não foi uma boa ideia. Brandon Lee. O famoso ator e filho da lenda Bruce Lee gravava o filme O Corvo quando uma tragédia aconteceu. O ator foi baleado quando a arma usada nas gravações, que devia estar carregado com festim, tinha uma bala de verdade. A trágica cena do ocorrido precisou ser reescrita e regravada com dublês. O vídeo com a filmagem do acidente foi utilizado para as investigações da polícia e depois foi permanentemente destruído. Crícipo. Alguma vez você já contou uma piada tão engraçada que você morreu de rir? Então, o filósofo grego Crícipo de Solos levou a expressão morrer de rir a outro nível. Ao presenciar um burro comendo seus figos, Crícipo pediu para alguém dar um pouco de vinho para ajudar o animal a engolir. Aparentemente ele achou a cena tão engraçada que ele riu até morrer. Sim, ele mesmo fez a piada e ele mesmo foi vítima. Esse é um dos casos mais famosos de hilaridade fatal, que é quando ocorre parada cardíaca ou asfixia decorrente de uma crise de riso. Elisa Lam. Esse caso é bem conhecido e cheio de teorias, então eu vou resumir ele de uma forma bem breve. Elisa Lam foi uma estudante canadense de 21 anos que desapareceu em 2013 no Cecil Hotel, no centro de Los Angeles. Um vídeo de Elisa gravado no elevador antes de ela desaparecer viralizou por conta do comportamento muito estranho da jovem. No vídeo, ela parecia estar fugindo de alguém ou de alguma coisa. E tem várias teorias que vão desde assassino em série até o hotel ser assombrado. O corpo de Elisa foi encontrado dentro da caixa d'água na cobertura do hotel 19 dias após a denúncia do seu desaparecimento. O mais bizarro nesse caso é que as portas que dão acesso à cobertura do hotel possuem duas trancas, e nenhuma dessas duas trancas estavam quebradas. Enfim, esse caso é cheio de fatos estranhos assim, e até hoje não foi solucionado. Franz Ferdinand. A história do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria também é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. No dia 28 de junho de 1914, Franz Ferdinand e sua esposa estavam no terceiro carro de uma carreata que viajava por Sarajevo até a prefeitura. Num caminho, vários assassinos da Mão Negra, uma organização que queria matá-lo, fez uma emboscada. Na primeira tentativa de assassinato, um homem chamado Nedeljko Kabrinovich jogou uma bomba no carro do arquiduque, porém essa bomba quicou e caiu no carro que vinha logo atrás. O carro que o arquiduque estava conseguiu acelerar e chegar em segurança até a prefeitura, mas os assassinos não desistiram.
Quando o arquiduque estava voltando da prefeitura, ele acabou fazendo uma curva errada. Outro assassino chamado Gravilo Príncipe estava ao lado do carro no momento. Ele aproveitou a oportunidade e começou a atirar no arquiduque. Ele atirou 2 vezes, atingindo o arquiduque uma vez e a sua esposa Sophie. O assassinato do arquiduque desencadeou uma série de eventos que levaram até a Primeira Guerra Mundial. George Herbert. No início de 1923, o arqueólogo britânico Howard Carter e seu amigo George Herbert abriram a tumba do faraó Tutankhamon, em Vale dos Reis, no Egito. 2 meses depois, George estava se barbeando quando acidentalmente cortou o seu rosto. Acontece que o local onde ele cortou tinha uma picada de mosquito. Essa picada acabou infectando, que levou até uma pneumonia, que levou até a sua morte. Os jornais da época especularam que ele foi vítima da maldição da múmia, ou maldição dos faraós, que supostamente prometia a morte a quem ousasse perturbar os reis e as rainhas enterrados no vale. Grigory Rasputin. Grigory Rasputin foi um místico russo que fez amizade com a família de Nicolau II, o último imperador da Rússia. Ele era um cara que já tinha sofrido várias tentativas de assassinato e nenhuma deu certo. Até que um grupo liderado por Felix Yusupov decidiu se livrar de Rasputin de uma vez por todas. O plano de Yusupov era envenenar o Rasputin, então ele convidou o Rasputin até o porão de sua casa, onde ele fez um banquete com bolos e vinhos misturado com cianeto, que é um composto químico muito letal. O Rasputin ele comeu os bolos e bebeu o vinho, mas o veneno não fez efeito. Frustrado por Rasputin não ter morrido, Yusupov sacou sua pistola e atirou no peito de Rasputin, que caiu e ficou imóvel. Os assassinos ficaram felizes, deixaram o corpo no porão e subiram para comemorar. Mas ainda com dúvida se Rasputin realmente tinha morrido, Yusupov decidiu descer ao porão de novo para checar. Ao se aproximar de Rasputin, caído no chão, Yusupov percebeu que suas pálpebras ainda estavam se mexendo. Foi então que Rasputin levantou e começou a atacar o seu assassino. Yusupov começou a gritar por ajuda. Foi então que um dos amigos dele desceu até o porão e deu outro tiro em Rasputin. Dessa vez ele realmente parecia estar morto. Eles então amarraram e jogaram o corpo em um rio. Embora Rasputin realmente estivesse morto, Yusupov ainda falou que antes de jogar o corpo no rio ele ainda continuava se mexendo. Henry I da Inglaterra. Esse é mais um rei que tinha um apetite muito fora do comum. Ele morreu em 1º de dezembro de 1135 de intoxicação alimentar por comer uma quantidade muito grande de lampreias, que é essa espécie bizarra de peixe. Philip Hughes. Philip Hughes foi um jogador de cricket australiano que jogou pela Austrália do Sul. Em 25 de novembro de 2014, durante uma partida, Hughes foi atingido no pescoço pela bola de cricket. O acidente causou uma dissecção da artéria vertebral, que levou a uma hemorragia subaracnoide. O médico da equipe Peter Bruckner disse que apenas 100 desses casos foram relatados no mundo inteiro, e apenas um tinha sido por conta de uma bolada de cricket. Pitágoras. Você provavelmente não deve ter visto na aula de matemática que Pitágoras tinha umas crenças bastante estranhas. Pitágoras era líder de uma comuna que proibiu os seguidores de usar lã e os obrigava a calçar a sandália direita antes da esquerda. Porém, uma grande parte de suas crenças se relacionava com feijão. Sim, feijão. Pitágoras tinha uma crença de que quando você morre, sua alma é transferida para outro animal. Não só ele acreditava nisso, como também acreditava que humano e feijão vinha da mesma fonte. Ele então resolveu fazer um experimento para provar isso. Ele pegou um monte de feijão e enterrou. Daí ele esperou algumas semanas e quando desenterrou os feijões, ele percebeu que se parecia um pouco com fetos humanos. Satisfeito com o experimento dele, ele concluiu que comer feijão seria equivalente a e proibiu todos de sua comuna de comer. O que Pitágoras não sabia é que essa crença esquisita dele ia levar até sua morte. Um rapaz chamado Kylon tentou entrar na comuna de Pitágoras, mas ele foi rejeitado por sua falta de vontade de cumprir as regras para entrar nessa comuna. Uma dessas regras envolvia 5 anos de silêncio. Revoltado por não ter conseguido entrar na comuna, Kylon reuniu um grupo para atacar Pitágoras. Infelizmente, durante a fuga de Pitágoras, o pior aconteceu. O caminho que ele estava fugindo levou direto para um campo de feijão. O Pitágoras então se recusou de atravessar o campo porque na cabeça dele ele ia pisar em seres humanos. Ele então ficou lá parado sem saber o que fazer, que fez com que o grupo finalmente o alcançasse e o matasse. Qin Shi Huang. Qin Shi Huang foi o rei do estado chinês de Qin de 247 a.C. a 221 a.C. O imperador morreu durante uma viagem ao leste da China enquanto procurava pelas lendárias Ilhas Imortais. Ele estava em busca do segredo para a imortalidade. Foi então que ele bebeu uma poção preparada por um alquimista
que supostamente iria torná-lo imortal. Mas o que essa poção causou foi na verdade a morte do Qishi-Huang, Sófocles. O Sófocles, assim como Ésquilo, sim, o mesmo Ésquilo da tartaruga, foi um dramaturgo grego e também escritor de tragédia. Existem várias teorias sobre sua morte, mas a mais famosa é que ele morreu devido ao esforço excessivo ao tentar recitar uma longa passagem da sua peça sem pausar para respirar. Steve Irwin. Steve Irwin, também conhecido como caçador de crocodilos, foi um naturalista australiano especialista em animais selvagens. Ele ganhou fama mundial através do seu programa, O Caçador de Crocodilos. Ele era dedicado ao resgate de animais ameaçados e à educação sobre a necessidade de proteger a natureza. No dia 4 de setembro de 2006, Irwin estava gravando um documentário chamado Ocean's Deadliest, sobre os animais mais letais do oceano. Durante uma pausa nas gravações, ele decidiu nadar um pouco nas águas. Enquanto ele nadava, Irwin se aproximou de uma raia de rabo curto com o objetivo de filmá-la. Foi então que ele sofreu um ataque do animal que começou a golpeá-lo com sua cauda. O ferimento causado pela cauda da raia, que era venenosa, acabou perfurando seu coração. Irwin rapidamente entrou em choque e sofreu uma parada cardiorrespiratória, morrendo momentos depois. Tennessee Williams. Tennessee Williams foi um dramaturgo estadunidense ganhador de muitos prêmios. Williams foi o vencedor do prêmio Pulitzer de teatro com a peça A Streetcar Named Desire, uma peça tão popular que virou filme, estreando Marlon Brando. No dia 25 de fevereiro de 1983, Williams estava em seu quarto de hotel quando se engasgou com a tampa de plástico de um frasco de spray nasal. Até hoje não se sabe como ele conseguiu se engasgar com a tampa desse spray, mas um relatório policial sugeriu que ele estava embriagado e usando barbitúricos momentos antes do acidente. Um dos efeitos colaterais dos barbitúricos é justamente a diminuição do reflexo, o que pode ter contribuído para que Williams tivesse se engasgado. E assim, chegamos ao fim da primeira camada do iceberg de mortes bizarras. Eu vou postar a segunda parte em breve, então não se esquece de se inscrever e ativar a notificação. Muito obrigado por assistir e até mais.